Olá, bom dia. Você que está nos acompanhando aqui pela TV Estadão, no YouTube e no Facebook. Está começando o Estadão Discute desta quarta-feira. Sempre às quartas-feiras a gente traz um tema para debate com a presença de dois convidados. E o tema ainda está muito ligado a tudo que aconteceu nesses últimos dias no Brasil após a prisão do ex-presidente Lula. Para debater cenários eleitorais e políticos e, por que não, judiciais até, a gente vai apresentar aqui os dois convidados e lembrando que você pode interagir conosco aí pela caixa de diálogo aí do Facebook e também do YouTube. O primeiro convidado que eu apresento é o sociólogo Alberto Carlos Almeida, que é do Instituto Análise, autor do livro A Cabeça do Brasileiro, que a gente quer saber muito dessa cabeça do brasileiro. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E também o Roberto Godoy, jornalista aqui do Estadão e da Rádio Eldorado. Obrigado, Godoy. Obrigado, Heisen. Bom, vamos pensar aqui, vou tentar pensar um pouco, Almeida, antes da prisão ainda, aquele cenário todo lá no sindicato em São Bernardo, o palanque que foi montado, diz alguma coisa para você o fato do Lula ter apresentado ali pela ordem Boulos, depois Manuela Dávila, e bem mais depois Fernando Haddad ali para o público, ou foi só uma coincidência? Não, olha, tudo foi pensado, né? Provavelmente tudo que aconteceu no final de semana, na sexta-feira, já tinha sido pensado anteriormente. A própria negociação com a Polícia Federal, não haver nenhuma foto ou cena que fosse humilhante, porque tudo isso está aí, nós temos uma campanha eleitoral daqui a 4 meses, né? E eles são políticos. Então, o político pensa na comunicação, pensa nos símbolos, os símbolos são muito relevantes. Então teve uma simbologia muito grande em torno de tudo que aconteceu ali. Tá? E obviamente, seguindo essa linha de pensamento, foi de caso pensado. Sim, quer dizer, você colocar no jogo mais de um eventual liderança, seja eleitoral ou seja mesmo de movimentos sociais. O Lula e as figuras de elite do PT são figuras extremamente pragmáticas. Mostraram isso quando tiveram nos governos. E o Boulos não é, por exemplo, para tomar um exemplo, é um militante típico. Mas por que, digamos assim, essa aliança? Porque naquele momento, ou nesse momento, ou daqui para frente, é importante para o PT fortalecer e reativar todos os laços, eventualmente adormecidos com os movimentos sociais. Não digo tão adormecidos assim, mas quando era governo, você tinha uma situação que os movimentos sociais estavam, entre aspas, pacificados. Tá? Então agora é o momento de reativar. Então o Boulos tem esse papel. A Manuela Dávila, no Rio Grande do Sul, nas eleições presidenciais, vem dando vitória ao PSTB, quando se trata de segundo turno contra o PT. Mas ainda assim uma vitória mais apertada do que nos outros estados do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então é bom você ter alguém importante no Rio Grande do Sul. Então tudo é de caso pensado. Em São Paulo, Fernando Haddad é uma figura importante do PT de São Paulo. Então tudo né, bem calculado, não tem a menor dúvida disso. E você, Godoy, nesse momento, você vê assim, porque a gente viu o PT em 4 governos, né, que teve, ele teve que dar uma certa concessão, uma certa guinada, se aliar a setores aí mais à direita. Está voltando para as origens agora? Estaria voltando para as origens? Eu acho que ele está tentando. Essa reinvenção é uma volta mesmo às origens, mas você vê que há uma enorme dificuldade em fazer isso, porque a marca, a grife PT está muito, muito desgastada exatamente por causa de coisas, de concessões como essa que você falou. Veja, se você olhar os 4 governos a partir da primeira administração do Lula até os últimos e trágicos meses da ex-presidente Dilma, você vê uma curva descendente que não é nem suave, é um mergulho, né? E onde é que se dá isso? Por causa das concessões que, veja, na verdade, eu acho que são duas coisas, são 2 viés diferentes. Você tem o pensamento à esquerda do PT e a corrupção que se instalou no PT. Quer dizer, então você tem gente, você tem um pessoal, e eu acredito que mais de um, né, em que acabaram dizendo, quem é que está no governo? É o PT? Eu vou morder o meu pedaço aí, tem que ser para o meio do PT, então eu estou com o PT, e ponto. Né? Então não é o PT, mas acabou se transformando como tal. Né? Quer dizer, acabou se identificando como tal.
Então, eu acho que, de fato, você tem esse momento. Agora, não sei, veja, essa é a minha grande dúvida, eu tenho conversado com muita gente, o professor Almeida pode até nos ajudar nessa reflexão, é o seguinte: é possível ainda reinventar o PT ou vai ter que surgir uma outra estrutura totalmente nova? Uma boa pergunta. Olha, eu vejo muito, quando você utiliza modelos analíticos, né, científicos, é claro que nada disso é determinístico, né? Você tem no Brasil, essa coisa de se aliar para governar é inevitável, porque você tem um grande centro, eu não chamaria nem de centrão, você tem um centro, né, que é pragmático, quer estar no governo para ter acesso a recursos, ter acesso à tomada de decisão. E você tem dois grandes partidos, são grandes mesmo, são estruturas grandes, cada qual com suas diferenças, especificidades, que são o PT e o PSDB. São grandes e tem massa crítica programática. Tá? Existe gente lá dentro, uma é mais forte numa área, outra é mais forte na outra, mas tem massa crítica, tem proposições quando chegam no poder. Quando você vê o PMDB não é. O PMDB é um partido oco, no sentido de proposições. Tá? Ele vai lá e diz, o que tem que fazer agora? Então vamos fazer. Não estou dizendo que os outros partidos não façam, mas eles têm uma linha de pensamento. Então toda vez que me perguntam, o PT vai ter candidato, não vai ter? Sim, por definição. Quer dizer, você não precisa consultar ninguém no PT para saber que o PT terá candidato próprio. Por quê? Porque é uma grande organização que tem um certo programa de ação. E como o PSDB, já está claramente definido, o PSDB sempre teria candidato. Tá? E cada um tem suas fortalezas. Né? Então, eu vejo muito. Você tem aí pela frente 3 meses e meio, né, até começar a campanha. Eu imaginava que a campanha fosse talvez esquentar antes, né, mas parece que não. Vai ter a Copa do Mundo. Não digo que não aconteça nada na Copa do Mundo. Recordar é viver. Em 2002, na eleição presidencial, o Ciro Gomes subiu e caiu durante a Copa do Mundo. Então o eleitor separa essas coisas. Tá? Mas, de qualquer modo, midiaticamente falando, né, a cobertura, né, os jornais, a imprensa, passa a usar a maior parte do tempo do espaço. Ela ofusca. Então está chegando aí a Copa do Mundo, né? Então tudo isso vai colocar, né, então você tem o Lula preso, é imprevisível o que vai acontecer, ele pode ficar muito tempo na prisão, pode não ficar, pode passar a campanha nesse sentido, pode passar a campanha na prisão, pode sair antes, ninguém sabe, é um fato. Tá? São decisões judiciárias que a gente está vendo imprevisível. Quem é que sabia, por exemplo, no habeas corpus do Lula, que a Rosa Weber ia votar como votou? Eu não conheço ninguém que tenha dito afirmativamente, que disse, olha, a Rosa Weber irá votar contra o habeas corpus por isso. Ninguém fez isso. Tá? Então tem um elemento de imprevisibilidade que tem a ver com a justiça. Então eu acho assim, essa coisa de se reinventar, o partido é programático e é pragmático. O que todos querem? Todos os políticos. Você conversa com um político, o político sempre tem esperança que vai ganhar. Tá? Então o cara lá que é candidato a prefeito de um partido nanico, ele vai te contar uma história que ele vai explicar por A mais B como é que ele vai ganhar. Né? Todo mundo tem essa esperança. Então o PT está aí, está uma eleição se aproximando, e ele diz, olha, nós temos chance de ganhar, precisamos ter o nosso candidato. E o PSDB também, você vê muitos questionamentos hoje, o PSDB vai conseguir ultrapassar o Bolsonaro? Na minha visão, sim. Né? É um desafio? Não tem a menor dúvida. Né? Mas isso acabará acontecendo. E é claro que é preciso botar o bloco na rua. Né? O ex-governador de São Paulo, que será o candidato, que já é o candidato do PSDB, ele vai ter que começar a fazer campanha, obviamente, dentro dos limites legais da pré-campanha. Sim. O Almeida colocou esse ponto, né, que realmente é uma incerteza. As pessoas que estão acompanhando sabem que não dá para cravar ali que o ex-presidente vai estar preso. Pode até ter o registro da candidatura, eventualmente, né? Embora vá cair na lei da ficha limpa, né, depois. Mas a data para isso é 15 de agosto. Você vê o PT, de alguma forma, pensando nos bastidores, ainda que seja nos bastidores, numa alternativa, Godoy? Porque publicamente ninguém assume isso. Não, ninguém assume, mas a alternativa óbvia é o Haddad. Né? Veja, mesmo essa história do Lula ter feito aquela unção ali do Boulos e da Manuela, você tem... É uma pavimentação para 2022, eu acho. No caso não apareceu para agora. Não mesmo. É uma coisa de apresentar, sabe, é uma coisa, é a unção. Quer dizer, olha, esse aqui é o ungido e ele tem
sabe? Agora ele está ungido, agora ele tem que se preparar, tem que cuidar da vida, tem que construir a sua carreira aí, essa coisa toda. Agora, o Haddad eu vejo como um candidato, embora seja pessoalmente um sujeito sólido, com densidade, essa coisa toda, não vejo ele fazendo uma campanha vitoriosa. Acho que vai fazer uma boa campanha, mas não vejo ele fazendo uma campanha vitoriosa. Da mesma maneira como você olha para o Bolsonaro, ele meio que está batendo num teto. Quer dizer, ele está empurrando esse teto um pouco para cima, porque você tem ainda... as pessoas se interessam pelo novo, ele tem um discurso que agrada a quem... Ele é efetivamente o novo, no sentido de que é a primeira vez que se candidata. E a primeira vez que tem um candidato de direita assumido de extrema direita, não é? Quer dizer, ele não é moderadamente, ele não tem aquela coisa meio nebulosa, não, o centro, não, ele é de direita mesmo, é assim que ele se coloca. E isso assusta, né? Quer dizer, da mesma maneira como atrai, também assusta. Eu acho, pessoal, minha visão estritamente pessoal, e aí é feeling, né? É como se eu estivesse medindo o vento, botando o dedo para fora. Mas eu acho que ele vai ser o próximo a ser desconstruído de alguma maneira, porque nenhum dos dois extremos interessa. O grande eleitor, que é essa entidade, quase uma divindade, que é o chamado mercado, né? Não gosta dos extremos. Nem de um lado, nem de outro. E, Godoy, a eleição em 2 turnos. Sim. Né? Então, por definição, quem está nos dois lados, não importa, estando no extremo ou não, tem que ir para o centro para pegar o eleitor de centro. É verdade. Agora, vamos entrar um pouco em Ciro Gomes, que você citou de passagem, que eu tenho acompanhado as últimas declarações dele. Parece aquele jogador de futebol, né, Godoy, que está fazendo um esforço danado para não tomar o cartão amarelo, porque ele é todo o tempo... Mas ele não aguenta. Né? E tem hora que ele não aguenta. Ontem eu ouvi até um áudio dele que nós colocamos na Rádio Dourado. Não, eu não vou comentar, eu estou tentando não comentar, ele falou sobre o que vai acontecer depois da prisão do Lula. E temos a Marina Silva também. Você vê alguma densidade eleitoral neles capaz de se chegar a um segundo turno? É interessante, já tem aí levantamentos sendo publicados na internet, 14 candidatos, né? Você vai pegar um por um e pensa assim de uma maneira com a lupa, né? Quais os recursos que estão disponíveis para aqueles 14 candidatos? Tá? Quaisquer recursos, recurso financeiro, tá? Estrutura nos estados, nas regiões do país, tempo de televisão, equipe, massa crítica. Não é só ter 1, 2 ou 3, né? É importante ter uma diversidade de pessoas que pensam diferente, as decisões são melhores, é um debate interno na campanha. Aí quando você olha o Ciro Gomes, né, o Ciro Gomes tem um governador de estado no Amapá e outro no Amazonas, que foi eleito naquela eleição suplementar de pouco tempo atrás. Tá, então é uma estrutura mínima. Né? Ele se posicionou de um jeito em determinadas questões e o partido votou de outro jeito no parlamento. Tá? O que isso mostra? Que quando tiver que tomar uma decisão com o partido, tem um potencial muito grande de ruído, o que é ruim para a campanha. A Marina perdeu deputados e hoje está até o questionamento se ela terá direito a participar de debates. Parece que terá que ser concedido pelas emissoras ou pelas mídias que organizarem os debates. Se for concedido para ela, os outros candidatos vão pedir, não vai, enfim. Então, isso só estou caracterizando a dificuldade que esses 14 candidatos terão com relação a recursos. É uma campanha muito complicada por isso. O Brasil é continental, você tem que circular o país simbolicamente, isso é importante durante a campanha eleitoral, tem que desembarcar nos aeroportos, tem que ter mídia onde você vai. E são pouquíssimos que vão conseguir isso durante a campanha. E pensando já para um outro lado, né, o Almeida citou o governador Alckmin, né, o ex-governador, né, de São Paulo, Geraldo Alckmin. 20 anos chamando ele de governador, a gente acaba ficando mal. No Brasil a gente sempre acaba, né? Mas ele precisa alçar voos, né? Não pode ficar só aqui pensando no interior de São Paulo, por exemplo. É verdade. Eu acho, veja, ele está costurando... Ele, o partido, está costurando uma aliança aí com alguém lá do Nordeste, né? Eu achei, no começo achei que era uma coisa meio assustadora, não é assustadora, mas não ia fazer muita diferença, que era aquele primeiro movimento da campanha por o sangue com o Gereissati. Primeiro que eles não estão bem entre si, né? Nessa última fase, na fase
da eleição interna do partido, eles tiveram divergências sérias. Tá? Primeira questão. A segunda questão é que é mais do mesmo, né? Então agora estão falando muito do Monteiro, lá de Pernambuco. Já é uma coisa, outra proposta, essa coisa toda, e eu acho que aí ele vai ter um palanque interessante lá. Isso pode ajudar. Agora, o estilo dele não é, eu acho que é uma coisa a ser superada, né? Quer dizer, ele vai, da mesma maneira como é o caso do Ciro, quer dizer, quem é o grande inimigo do Ciro? O Ciro mesmo. Ele é o estilo, aquela maneira... E que são opostos, né? Digamos assim. Sim, completamente. Né? Os dois absolutamente. Eles são opostos, mas os dois têm um estilo que criam barreira a si próprio. Pois é, veja. Eu me lembro de um momento, no início, bem início, quando ele se apresentou como pré-candidato, aquela coisa toda, então o prefeito João Dória fez uma declaração, uma crítica absolutamente correta e política, quer dizer, não o conteúdo, mas a maneira como ele fez uma crítica. E ele respondeu de uma maneira tão agressiva que não dá nem para reproduzir aqui. Quer dizer, então, naquele momento as coisas estavam começando, era como se você estivesse fazendo um café, você estava colocando água na caneca, né? O pessoal diz que o estilo do Alckmin é campeão mundial de resta um. Naquele jogo resta um, ele fica parado e aí vai restar uma pecinha ele. Né? Bom, isso é muito bom. O Almeida trabalha muito, acho que ainda trabalha muito com pesquisa e análise, né? Exatamente. O passado e o presente também. E hoje em dia, pesquisa de opinião, mas os dados estão aí, né? Então é pesquisa de diversas modalidades, redes sociais. O meu questionamento é o seguinte, imagino eu, pode concordar ou não, que não dá para cravar que o eleitorado do ex-presidente Lula seja todo ideológico, né? Não é que assim todo mundo tem aquele voto ideológico e vai continuar exatamente com quem ele indicar para a esquerda para ser o sucessor ou o candidato. É isso mesmo? Mas ele vai ser um grande transferidor. Tem gente que pode migrar dele para outros campos. Eu me lembro, olha, na eleição de 2010, uma vez uma declaração que eu dei para o Estado, foi até manchete de jornal, eu disse que o Lula não transferia voto. Tá? Aí vocês vão dizer, mas como? Você errou, olha Dilma. No sentido de transferência, eu repito isso. Transferência no sentido, você espera ele falar, aí depois de ele falar você ir atrás, não aconteceu, não é nisso, entendeu? O que ele fez com a Dilma em 2009? Eu mantenho isso, ele pega e diz assim, olha o meu governo, vocês estão gostando? Quem vai dar continuidade é ela. Isso não é transferência no sentido que todo mundo pensa, né? Estamos esperando o que ele vai falar, não é isso. O que em algum momento vai acontecer do PT ter um candidato, tá? Que será do PT, será alguém filiado ao PT, etc. E aí vamos supor que o Lula esteja na prisão, virá uma mensagem da prisão, alguém vai sair de lá, um advogado, etc, dizer, olha, o Lula acabou de dizer quem é o candidato, né? E aquilo vai virar um evento, né? E aí você tem uma máquina inteira, redes sociais, organizações sociais, olha, o Lula disse que o candidato é esse, o Lula disse, teve aquela história famosa do Getúlio, do Dutra, né? Ele disse, né? Então o Lula disse que ele vai ser o candidato, fulano vai ser o candidato, e aquilo não é que haja uma transferência, aquilo dá uma visibilidade imediata para quem é o candidato. Sim. Então, você pensa em termos de recall, é um negócio imenso. Tá? Eu digo assim, é um trampolim. Você dá o recall, aí depois o candidato entra em campo. Tá? O eleitor brasileiro tem coisas que não dão mídia, viu, Godoy? Assim, argumentos. O que dá mídia? São escândalos, frases. Mas o eleitor tem um processo de tomada de decisão. Por exemplo, ele olha para os candidatos, isso vai ser um problema para o Bolsonaro. Ele vê o Brasil, sabe como é o Brasil, e olha para o Bolsonaro e vai dizer, olha, esse cara não tem estrutura para governar o Brasil. Ele não tem apoio político. Só que quando ele olha para o PT e para o PSDB, ele diz, não, o pessoal tem, já governou, governa estados, tem deputados, senadores. Tá? Então, esse argumento é importante para o eleitor. Pesquisa, que você mencionou. Para o eleitor é um argumento importantíssimo. Então, o que o candidato tem para mostrar? Outra coisa que o eleitor... Deixa eu ver, ele vai dizer dele. O Alckmin vai dizer, fui governador de São Paulo, quando ocupei o governo fiz isso, isso e isso. O candidato do PT vai dizer alguma coisa que fez na vida, um currículo, né? Um currículo vitae, né? Então, o eleitor, ao tomar decisão, leva em conta essas coisas. Se tem estrutura, o que ele fez, e aí o candidato cresce. Não necessariamente os votos iriam todos para a esquerda, para alguém de esquerda, então. Não, mas ele vai dar uma visibilidade imediata muito grande. Então, você pode esperar que no momento em que isso acontecer, o candidato irá subir, tá? Mas não será transferência no sentido que a gente pensa. É aquela transferência de
pega o voto e vota. Não é assim, não é assim, entendeu? Não é assim. Isso daí é uma visão meio achando que o eleitor é um cara manipulável, né? Você tem um exemplo, não é brasileiro, mas eu acho que é um exemplo interessante. Eu me lembro de um documentário recente a respeito da situação na Venezuela, em que estava havendo uma manifestação de apoio ao Maduro. E havia umas senhoras sentadas ali, umas senhoras já de alguma idade, tal, com camisetas do Chaves. E aí o repórter pergunta para elas, as senhoras, por que as senhoras e elas, ele pergunta como é que está a situação no país, e as três reclamam muito. Aí uma delas, mais falante e tal, ele, por que as senhoras vieram aqui? Ela falou, porque o comandante gostaria que nós estivéssemos. Aí ela disse que, mas a senhora vai apoiar o Maduro? Ela falou, não. Aí ele disse, mas como a senhora acabou de dizer, né? Eu falei, sim, mas o comandante já não está. Quer dizer, ou seja, eu vim aqui por causa de um compromisso da minha cabeça. Sim, mas ele não está aqui, eu não tenho mais. Eu sei, não é por ele que eu faço isso. Olha, toma a eleição, o Lula tinha 80% de aprovação e a Dilma não teve 80% dos votos, entendeu? Então não é assim, entendeu? As pessoas acham que o eleitor é um ser apático e aí, olha, ele falou, então, sabe, o eleitor vai ficar olhando, vai olhar a campanha. Eu acho que nunca, Almeida, acho que nunca foi tão politizado, uma eleição nunca teve uma massa de eleitores tão interessada em política, tão sintonizada no assunto como essa. E as posições muito claras, cristalizadas, eu até acho, né, que isso daí já há sinais, tá? Se você olhar na mídia já tem esses sinais, que as elites, tanto de PT quanto de PSDB, não querem durante a campanha uma radicalização. Por quê? Porque eles sabem que não adianta ter uma vitória de pirro, né? Uma situação muito radicalizada vai criar problemas na formação de governo, no governo. Isso já está claro, né? O Lula já faz tempo vinha dando declarações explícitas nessa direção, Geraldo Alckmin já faz tempo vem falando nessa direção, tá? Então essas elites são muito consequentes. Eu queria até perguntar para os dois, a gente está falando muito de alguns campos opostos, né? O do Bolsonaro, que o Almeida falou que é o novo no sentido... Novo no sentido de a primeira vez que se novidade, coloca. Novidade. Mas vocês veem algum espaço para um candidato, entre aspas, fora mesmo desse contexto? Um outsider mesmo. Um Joaquim Barbosa, por exemplo, que se filiou aí ao PSB, mas não sabe ainda. O PSB não sabe meio que rumo que vai tomar ainda. É verdade. O que vocês veem? Eu pessoalmente eu acho que ele está no reino do 1%. E assim, aqui, se botar o seu nome, o meu nome, vai ter 1%, porque o cara ouve um nome diferente e diz lá eu voto, entendeu? O Reis tem 2%, porque a família é grande. Pode ser. O nome é fácil de guardar também. A candidatura do Barbosa, então, também cai naquilo que você falou, que não tem uma estrutura partidária, né? E depois o seguinte, o PSB, hoje você tem problemas de recurso de campanha. Então o partido vai olhar aquele recurso para a campanha e vai dizer, olha, eu tenho chance de eleger tantos deputados estaduais, federais, senadores, governadores. Por que eu vou votar no candidato a presidente que ninguém sabe? Vai dizer, a suposição é que não tem chance. Por que você vai gastar R$1 que seja com aquilo ali? É um problema. A gente está vendo, olha o que está acontecendo nos estados, tá? Eu tenho acompanhado todos os estados do Brasil. Está sendo difícil lançar candidaturas a governador. Nos próprios estados. Nos próprios estados. Né? Candidaturas de fato. Não, o cara vai lá e põe o nome, tem um tempinho. Não é isso. Por quê? Por conta, né, o cara olha e diz, eu terei recurso para a campanha, eu terei condições de fazer uma campanha, tá? Então isso está difícil em todos os estados do Brasil. Talvez seja essa eleição em que seja definido no primeiro turno em mais estados. Vamos ver o resultado. Por conta disso. Pela ausência de mais candidaturas competitivas em função do escasseamento dos recursos de campanha. Esse negócio dos recursos é uma coisa séria, porque veja, as campanhas, a gente conversou aqui com N marqueteiros e tal, o custo das campanhas, vamos falar do custo, sempre foi muito inflacionado. Quer dizer, então, se você fizer até um exercício já feito, quer dizer, se você, em vez do candidato, você está lançando um produto com a mesma estrutura, você vai gastar uma fração do que o candidato gasta. Ainda que com a redução, empresas não podem fazer doações, enfim, essa alteração toda, ainda assim, fazer campanha é um jogo caro.
Então, Almeida, acho que você está absolutamente correto a partir da questão mais básica, dinheiro. Quer dizer, ou seja, está faltando dinheiro para a campanha. E Michel Temer, hein, Almeida? É do reino do 1% também? Ele é o presidente que está com a caneta na mão ainda, né? E se fala numa possível candidatura dele. Ele não precisa sair do cargo, né? Seria disputa de reeleição. Não então ele pode resolver agora também. Mas em algum momento terá que resolver, em algum momento haverá uma convenção do PMDB. E essa convenção do PMDB oficial irá definir se o PMDB terá candidato, decisão 1, se tiver, tende a ser o presidente da República, se não terá candidato, em não tendo candidato, se ele vai se coligar oficialmente com algum partido e qual. Tá? E a gente sabe que o PMDB é uma federação de elites regionais, que se posicionam de forma muito variada, dependendo para onde o vento sopra. A gente viu agora a visita dos governadores do Nordeste ao Lula, tá? Ontem. Você viu, todos os governadores estavam lá. Tem governador do PMDB ali dentro. O filho do Renan, estava lá. Tá, o de Sergipe. Tá, Pernambuco, Bahia. Exatamente. Pernambuco, sim, mas do PMDB. Pernambuco é PSB, isso, Bahia é PT. Mas enfim, PT. Não importa, né? Eles estavam lá. Então por quê? Não é porque ele sabe mais ou menos que eleitorado é o eleitorado. Sabe mais ou menos? Não, sabe bem. Ele tem pesquisa no Estado. Então ele sabe quem é o eleitorado dele. Ele disse, eu quero me reeleger ou eleger meu sucessor. Eu não quero ruído aqui com um voto presidencial. Para não ter ruído, é o seguinte, eu vou para onde o vento sopra e vou cuidar da minha campanha. Tá? E aí o PMDB do Sul é o contrário. O PMDB do Sul vai de PSDB. Então talvez, numa convenção do PMDB, o melhor seja dizer, olha, eu não vou me coligar com ninguém. As elites regionais não querem. Solta o partido. E você, Rodolfo, como é que vê o Temer nessa disputa? Eu acho que ele não está nem no time do 1%. Eu acho que ele está... Ele está naquela na margem de erro, ele já está no negativo ali, né? Porque, veja, popularidade nenhuma das... Quais são os objetivos, enfim, não vamos nem falar de metas, porque o prazo é muito curto, atingidos. Nenhum, praticamente nenhum. Porque, veja, essa pequena recuperação, para usar uma expressão do Lula, né, essa marolinha da economia, né? Ela é meio que por dinâmica própria, né? Você conversa há poucos dias eu tive com o pessoal da Ciesp e aí o que eles diziam era o seguinte, chegou um momento em que o empresário que estava se cuidando para ver o que ia acontecer, ele chega a um ponto em que ou faz alguma coisa, tem que cuidar da vida, a vida tem que seguir, então começa realmente, aí é a chamada busca pela estabilidade, quer dizer, estabilizou mal, mas estabilizou. Então é dentro dessas regras que eu tenho que jogar. Então tem muito mais a ver com isso do que com medidas do governo. O próprio ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já declarou isso em mais de uma ocasião. Então. Aí você tem essa história, hoje ainda, os analistas falando da inflação, a deflação chegando, quer dizer, você está chegando, deflação é tão ruim quanto inflação. Né? Então, rapaz, eu tenho a impressão que ele não tem, enfim, ele não tem munição para gastar. Godoy, uma bola que você levantou, o Meirelles, por exemplo, no meu entender, o Meirelles, a decisão dele é muito mais para sair do ministério do que para entrar numa candidatura. É verdade. Então ele disse, olha, já fiz tudo o que tinha que fazer, a coisa já está formatada, é só seguir isso aqui, eu não quero mais ficar. Entendeu? É muito mais isso. Bom, a gente já está aqui nas considerações finais, né? Só vou pedir, tomar emprestado um pouco até o título do seu livro, né? Na cabeça do brasileiro, na sua visão, o que vai definir, não sei, acho que não vai ser um fator só, né? O que pode definir o rumo do eleitorado aí? A partir da cabeça do brasileiro. Olha, eu sou muito conservador com relação. A gente vem aí discutindo a terceira via, e não apareceu, né? Huck vai ser candidato, né? É difícil, né? Uma disputa dessa natureza, né? Em qualquer país, tá? Não precisa ser um país tão grande quanto o Brasil. Agora, o Brasil é imenso, em dimensões geográficas, em tamanho de eleitorado, em mobilização de máquina. Então, a tendência, né, a cabeça do brasileiro, ela vem mudando por conta do aumento da escolaridade. Isso faz com que as forças políticas se atualizem, mas as posições relativas permanecem. O que eu chamo de posição relativa? Principalmente vis-à-vis PT e PSDB. Que aí, vamos falar em termos de economia, quer dizer, são duas agendas econômicas diferentes. O PT com a coisa na prioridade da redistribuição de renda e o PSDB com a prioridade na geração de eficiência econômica. Tá? Então são agendas diferentes.
Tá? E essas agendas irão aparecer na campanha eleitoral. Agora, aí nós perguntamos para nós aqui, né? Qual a agenda dos outros? Né? Qual a agenda do Bolsonaro para a economia? É mais redistribuição ou é mais eficiência econômica? Ninguém sabe. Mas PT e PSDB a gente sabe, né, até por conta das disputas eleitorais pretéritas. Tá? Então, a cabeça do brasileiro vai se enquadrar, ela vai olhar para essas diferenças e vai se alinhar em função dessas diferenças, no meu entender. E você, Rodrigo? Veja, eu acho que o professor Almeida levantou essa questão muito adequadamente, que é a imensa diversidade desse imenso país. Né? Eu tive uma prova, uma demonstração disso agora, anteontem. Estava numa clínica médica e tinha um índio, que de uma ONG trouxe o índio para cá, ele vai ter que submeter uma cirurgia, estava fazendo exames ali na clínica, onde eu também estava fazendo exames, estava a TV mostrando, estava na Globo News ali com um noticiário e fazendo uma recapitulação dos dias do Lula. E ele atento ali e tal, quando terminou aquilo tudo, ele virou para a acompanhante e falou, ele não vai ganhar. Quer dizer, a que se referia? Mas veja, então você tem um índio que conhece o Lula e sabe. Quer dizer, então, eu acho que esse caldo é que dá a grandeza ao país e significa essa mudança, essa coisa. Então eu acho que quem vier eu acho que não é o candidato, não é o outsider, mas entre esses candidatos, quem tiver uma proposta de resgate do país, principalmente da autoestima, como, por exemplo, gerar emprego. Porque não adianta você, como governo, tem anunciado, de repente, este mês 11 mil novos empregos. Você tem 13 milhões de pessoas desempregadas, rapaz. Sim. Sabe, os novos empregados, dá para você não lota, você não ocupa um terço de um estádio de futebol. Exatamente. Quer dizer, o que significa isso? Entendeu? Bom, como disse você mesmo, Godoy, estamos só esquentando a água para o café ainda. É verdade. Vamos voltar muito ainda a esse tema, porque ele vai ganhar outros contornos aí, a partir até do que vai acontecer ou não com o ex-presidente Lula, né, que por enquanto está preso lá em Curitiba. Quero agradecer então ao Roberto Godoy, nosso colega da Rádio Dourado aqui do Estadão, e também a Roberto Carlos Almeida, sociólogo. Eu agradeço o convite. Obrigado pela presença aqui, pelas análises. E agradeço a você que esteve conosco aqui nesse debate na TV Estadão. Quarta-feira que vem tem mais um Estadão Discute. Obrigado e até lá.